Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Tiago, né, estou diretor do CEP de Niterói e tenho a honra, né, de apresentar essa temática muito importante, muito cara para nós, né, que é a temática da capoeira nas escolas públicas de Niterói e do estado do Rio de Janeiro. Né, essa temática ela faz parte do Novembro Negro, né, avisando, né, que a outra atividade no Novembro Negro, né, do CEP Niterói será no sábado, né, atividade no Quilombo do Grotão, e na terça-feira o ato das cozinheiras escolares, né, em frente à prefeitura às 11 horas, né? E hoje, né, essa temática, a temática da capoeira nas escolas públicas, é uma temática que foi debatida, né, intensamente, né, nos fóruns do CEP Niterói, nos fóruns de alguns, né, grupos, né, da capoeira. Então, assim, essa temática ela vem, né, ela nasce na realidade de uma ocupação, né, no caso, uma desocupação dos companheiros do MTST, né, no SAPê, né, aí teve a assembleia, né, final, e nessa assembleia eu fui representar o CEP, né, fazer a saudação dos guerreiros que estavam ocupados, e eu conheci, né, nessa atividade uma capoeirista, a Cida, né, e a Cida veio me relatar que estava, né, como eu me apresentei como professor de educação física, ela me procurou e perguntou se, né, eu tinha CREF. Eu falei, mas por que CREF? Né? E a Cida relatou que a prefeitura de Niterói, naquela época, estava proibindo ela de, né, de continuar o trabalho que ela vinha desenvolvendo ali no Largo da Batalha, né, porque ela não tinha CREF, ela não é professora de educação física e ela não tinha CREF. Né, e a prefeitura estava obrigando ela a ter um CREF para, né, e isso é um ataque, né, nós do campo da educação física, o Bruno Rodolfo é um companheiro aí de lutas nesse sentido, né, da luta contra o CREF, e a gente já tinha debatido isso, e essa temática foi para dentro do coletivo de combate às opressões. Nós, né, fizemos uma ação conjunta na Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói e conseguimos reverter esse quadro, né, de obrigatoriedade do CREF para fazer a roda de capoeira nas praças públicas. E desse processo, né, veio a necessidade da gente debater, né, por que não a capoeira dentro da escola pública, né? Um espaço potente, né, porque a gente tem que disputar esse espaço. E nesse processo, né, nós conhecemos o mestre Zezeu, né, o mestre Bujão, entre outros mestres que participaram, né, dos fóruns que o CEPRI abriu para debater essa temática, e foi um dos processos mais bonitos, né, que eu vivenciei, né, dentro do CEP, né, que é a construção de uma pauta popular, né, para obrigar o governo a executar aquilo que é a obrigatoriedade dele, né, executar a Lei 10.639. Desse processo, né, nós apresentamos, né, criamos, né, um documento que apresenta a proposta do CEP, né? A proposta que o CEP defende, conjuntamente com os capoeiristas, não é a proposta do CEP, é a proposta desse grupo, né, de capoeiristas do CEP, né, de outros, né, estudantes da UF, estudantes de outras localidades, que veio contribuir com esse debate, mestre de capoeira de diversas localidades do Rio de Janeiro, né? E nós conseguimos construir esse documento, apresentamos para o governo na época, a professora Flávia Monteiro era a secretária, e deixou de escanteio esse debate, e hoje a gente apresenta essa proposta de novo, né? A proposta resume-se, né, que nós queremos que a capoeira ela esteja no currículo escolar e não no contraturno ou, né, num projetinho de escola tal. Nós queremos que a capoeira esteja presente em todas as escolas da rede municipal, né? Queremos que ela esteja dentro do currículo escolar, principalmente nas escolas de ensino fundamental 1, né, e das UMEIs, né, da educação infantil. Queremos que o governo organize, né, conjuntamente com os movimentos sociais, um concurso público para capoeirista, né,
porque nós sabemos as experiências de capoeira na escola são experiências, uma relação de trabalho totalmente precária. Nós queremos que os capoeiristas, professores de capoeira, sejam concursados. Nós sabemos que isso é um debate longo, um debate tenso, um debate, né, de fôlego, né? E é essa a proposta, resumidamente, que o CEP Niterói, né, tem o orgulho de apresentar para, né, os trabalhadores e trabalhadoras. E, nesse momento, né, eu vou aqui fazer, né, apresentar, né, um companheiro de luta, um companheiro, né, de grande valia no Vale do Paraíba, né, que é o nosso companheiro Geraldinho, né, Geraldo do Jongo, coordenador do coletivo negro Minervino de Oliveira, né, coordenador do grupo de Jongo de Volta, professor também, né, já participou da direção do CEP Volta Redonda. Ele vai trazer para a gente um debate muito importante, né, para a gente começar esse debate sobre a necessidade da cultura negra, né, da cultura indígena negra, né, da cultura dos não brancos, vamos dizer assim, dentro das escolas públicas, né? Então, eu queria dar saudação aí, abrir a fala para o nosso companheiro Geraldinho. Infelizmente, ele não vai poder ficar até o final, né, porque já tinha outro compromisso marcado, mas, né, vai dar a sua contribuição como mestre, como um lutador aí da cultura negra. E é isso aí, Geraldinho, pode começar a sua fala. Boa noite, Tiago. Em nome do Tiago, eu cumprimento todos os profissionais da educação aí de Niterói, a diretoria do CEP. Também cumprimento os demais colegas, mestres e educadores, que nós somos educadores, né? Que participarão desse momento tão importante. Bem, gente, para começar é o seguinte: o Brasil foi formado só por europeus, por portugueses, por alemães, por suíços? Me parece que não, né? Aí é que está o grande nó. Os povos originários, nas suas mais diversas nações. Os povos africanos que para cá vieram também, que não foi uma vinda voluntária, nas suas mais diversas origens no continente africano. Africanos e indígenas não podem ficar só sendo lembrados ou quando tratados enquanto força de trabalho. Isso é uma discussão que a gente tem que estar atenta. Ah, vocês só são lembrados quando se trata da força de trabalho. Ah, o negro foi escravizado. Foi. Ah, o indígena também foi escravizado. Inclusive, inventaram que o indígena era indolente, que o indígena não se adaptou ao trabalho escravizado e o negro. Quer dizer, por que eu estou colocando isso? Porque a escola ela pode ser um projeto que omite, mas também pode ser um espaço de contra-hegemonia, um espaço de disputa, de narrativas, de uma série de outras coisas. A comunidade afrodescendente, ao longo dos anos, a comunidade dos povos originários, ao longo dos anos, firmaram raízes culturais, artísticas, musicais e, principalmente, raízes de lutas. Por isso que eu estou falando. Os caras, né, essa matriz aí, escolar, principalmente a minha área, que é de História e Geografia, é uma área
perigosa. Sociologia, filosofia, a gente pode levar isso para o rumo que a gente quiser. Essa conversa da gente só ficar falando. Porque o negro era escravizado, ele foi trabalhar nas plantações de café, nas plantações de cana, ele deu contribuições econômicas para o enriquecimento mas aí a gente não fala, não trata em que condições que esses trabalhadores e trabalhadoras, as relações estabelecidas entre senhor de engenho, entre grandes proprietários de terras, com os afrodescendentes, com os povos originários, sabe? Se a gente não abordar, não mudar essa visão de como abordar e de como disputar essa narrativa, a escola vai continuar sendo reprodutora simplesmente de quê? Da ideologia dominante. Um aparelho ideológico de reprodução da ideologia dominante. Nesse Brasil quinhentão, nesse estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, ocorreram muitas resistências. Niterói era habitado por vários povos originários que tiveram suas terras invadidas, suas comunidades desintegradas e que passaram por um processo de extermínio. Então, as nossas escolas têm que refletir sobre isso. Em Niterói, há vários quilombos, comunidades remanescentes, e há as comunidades atuais. Qual é a relação do Estado com essas comunidades, com esses povos? Me parece que não mudou muito. Nós temos aí em curso um processo de encarceramento em massa da juventude preta, processo de extermínio de nossa juventude, um processo de extermínio dos povos indígenas, de expulsão. Então, essa educação que nós precisamos trabalhar nas escolas e nos outros espaços, além paraestatal, como nos grupos de capoeira, como nos clubes de jongo, nos centros espíritas, nas tendas de candomblé, nas igrejas, a gente tem que trabalhar essa história real de lutas, de disputas, de projetos. Mas eles não falam. É lógico que o projeto dominante do colonizador que permanece aí não vai falar. A narrativa deles é outra. Quem tem que lutar por essa escola, cujo debate está sendo aqui agora, somos nós. Esperar isso aí desses administradores, ligado ao que tem de interesses mais atrasados, não vamos dar um passo à frente. Vide como os profissionais da educação são tratados. Péssimas condições de trabalho, péssimo salário, condições em que a exposição de nossa saúde a doenças profissionais são muito gritantes, tudo isso. Nós temos que ter o nosso projeto de educação, de escola, e fazer isso que vocês estão fazendo e ganhar a população para esse projeto. Aí você colocou aqui, né, quando você estava colocando a questão da capoeira. Por que não a capoeira dentro das escolas públicas?
Na pergunta já tem uma resposta. Por que não? Por que não? Até porque vocês viram aí como a nossa matriz curricular, como a educação está sendo reorganizada. Inclusive, disseram ontem, aí eu vi um ministro dizendo que agora o Enem vai ser a cara do governo. Hein? Então, mas não tem nada falando de nós, não vão falar, essa é uma tarefa nossa. Nós não podemos passar para o adversário uma tarefa que é nossa, gente. Não vai ser os racistas que vai falar das nossas lutas. Os oprimidos, as oprimidas é que tem que falar das nossas lutas. A Lei 10.639 de 2003, né? Uma importante conquista no marco jurídico, tal. Mas não conseguimos dar materialidade a ela. Aí depois veio a 11.645, que colocava também a questão dos povos originários. Não conseguimos. E isso é de propósito, para esvaziar o nosso discurso, para esvaziar a nossa luta. Não foram oferecidas formações contínuas adequadas para os profissionais, as escolas não foram estruturadas de forma adequada para trabalharem nisso, porque isso é muito complexo. Enfim, nós temos que ter o nosso projeto. Nós temos que ter o nosso projeto de educação, que passa por um projeto de sociedade, e nele tem que estar incluído algumas questões, né? O antirracismo, o antissexismo, e digo mais, o anticapitalismo. Porque seria uma ingenuidade nós acharmos que teríamos uma escola democrática nos marcos do capitalismo. Mas as mediações das lutas estão aí para a gente ir avançando, para a gente ir conquistando. É isso que eu vou falar por enquanto. Quero agradecer desde já. Ficarei com vocês aqui assistindo aí mais um pouco, mas daqui a 10 minutos eu tenho um outro compromisso, por isso que a minha fala foi rápida, porque eu já tinha assumido alguns outros compromissos também. E eu quero agradecer e parabenizar vocês por essa excelente iniciativa. Espero que essas minhas falas tenham contribuído ou vá contribuir para esse debate que eu tenho certeza que será rico. Obrigado, Tiago. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Então, obrigado aí, mestre, pelos seus ensinamentos, pela sua contribuição. Muito obrigado. Pena que você não vai ficar no debate, né? No finalzinho aí vai ter o debate. E é sempre importante, né? Pergunta, a interação do chat. Aqueles e aquelas que queiram fazer pergunta aos palestrantes, façam suas inscrições, façam a pergunta no chat, para a gente ter um debate. Muito obrigado, mestre. Agora nós vamos para outro mestre, né? Mestre Zezeu. Zezeu, né, esteve sempre na contribuição, né, para a construção dessa pauta da capoeira na escola, né, a proposta que o CEP, né, junto com os capoeiristas, escreveu, né, já apresentou ao governo. Espero que o governo, né, o secretário Vinícius Vu, chame o CEP para debater sobre a implementação imediata da capoeira na escola, né, aqui um apelo, né, uma pressão em cima do governo para que atenda a essa temática bastante interessante. O mestre Zezeu vai vir, né, é o mestre que trouxe muito ensinamento, trouxe vários questionamentos, né, sobre a implementação, sobre, né, a questão trabalhista no mundo da capoeira, articulou com outros mestres, né, com o Conselho de Mestres,
né? Então, assim, foi muito ensinamento esse processo, né? É muito ver os mais velhos falando, né? Os mais velhos da capoeira falando para nós, né? Que estávamos acompanhando esse processo, né? Foi bastante significante. Aí, mestre Zezeu, né? Vou passar a palavra para você, né? Colocar seus pensamentos, suas críticas, as suas propostas aí. Vai lá, mestre. Boa noite a todas e a todos. Peço licença aos mais novos, aos mais velhos, para poder estar usando aqui a palavra. Muito obrigado pelo convite, Thiago. Fico honrado em estar podendo participar aí. Gostaria de saudá-lo por isso, saudar aos outros palestrantes que estão aqui presentes também, né? Saudar aqui também a toda a comunidade capoeirística, né? Os mestres, as mestras, enfim, todos os profissionais, alunos, né? E seus familiares. Antes de começar a falar, eu gostaria de dedicar um minuto do meu tempo, né? Pedir um minuto de silêncio, respeitando aos mestres mais antigos que já se foram, né? E se não fosse eles, eu não estaria aqui falando sobre capoeira, né? A gente podia citar aqui o mestríssimo Chita, o mestre Bogado, todos aqui de Niterói, dessa região aqui, trabalharam muito para que a capoeira chegasse onde chegou hoje, e acho que gostariam de estar aqui presente, né? Para poder estar participando dessa grandiosa oportunidade que a capoeira está tendo uma fala, né? Para fazer algumas colocações aqui. Então, peço mesmo silêncio, e daqui a pouco eu retorno a fala, ok? Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Felipe, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Zezeu, né? E eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo que existe um movimento muito forte hoje, Thiago, na cidade, né? Que anteriormente a essa conversa, o CEP nos procurou para saber quem poderia colaborar com algum tipo de artigo, de proposta, né? E de projeto para que fosse implementada a capoeira nas escolas de Niterói. Então, nós nos reunimos com o Conselho de Mestres do Estado do Rio de Janeiro, né? Que é o Conselho de Mestres da CBC, né? Da Confederação Brasileira de Capoeira, que é ligado à FCERJ e também ligado à Federação Fluminense de Capoeira. E conversamos também com a Liga Niterói de Capoeira, né? E hoje nós temos um espaço, né? E um fórum muito importante, que é o Fórum Niterói de Capoeira, e está falando sobre a questão da capoeira, realmente capoeira nas escolas. Esse fórum veio realmente para poder dar condições da gente implementar a capoeira nas escolas. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos que participam desse fórum, o Fórum Niterói de Capoeira, cumprimentar aqui o mestre Paulo Congo, né, que é um guerreiro aí que está trabalhando muito para tentar inserir a capoeira nas escolas, o mestre Robson, o mestre Bujão, enfim, eu não posso ficar também citando alguns nomes aqui, porque acabo esquecendo alguns e fica meio chato, né? Meio constrangedor. Né? Mas tem vários profissionais, não só mestres, como professores, contramestres, mestras. Então, eu gostaria aqui de estar saudando eles também, que estão aí trabalhando. E acho, Thiago, que nós temos que trazer esse fórum aqui para dentro dessa discussão, né? Principalmente para dentro dessa discussão do CEP, que é um fórum que representa realmente a capoeira da cidade de Niterói. Nos representa, entendeu? Assim como o CEP também representa aí essa luta, essa batalha, e eu acho que esse tipo de conversa, né, de união, de aproximação entre o Fórum e o CEP vai ser muito importante para a implementação da capoeira nas escolas de Niterói. Dito isso, vou falar um pouquinho, né, da minha trajetória, né? Aproximadamente em 1984, eu comecei a dar aula numa escola particular em Niterói, chamado Colégio Miraflores, aonde conseguimos colocar a capoeira no currículo escolar, na grade curricular dessa escola, que é uma escola particular, e também extra classe, né? E não extra classe. O que acontece? Nós começamos esse trabalho lá, e era um trabalho específico para a criança. Né? Nessa época existia capoeira, criança na capoeira, mas a criança ia para a academia, né?
treinar junto com o pai, ou com o tio, ou com a mãe, ou com algum conhecido, ou com algum familiar, e não tinha uma didática voltada para aquela criança. Então, junto com a parte pedagógica da escola e as crianças, nós conseguimos traçar, né, um projeto, um trabalho, onde aprendemos junto com as crianças, né, todos juntos, conseguimos construir uma condição de trabalho, né, uma condição pedagógica, uma didática voltada, né, para a criança, didática infantil. Naquela época, era a única escola que tinha a capoeira na grade curricular. E isso repercutiu muito bem, né? Na imprensa, né? A imprensa toda ficou sabendo, né? E começou a divulgar esse trabalho, né? Todos os jornais, Globo, Fluminense, Tribuna de Niterói, os jornais de bairros, né? Até a Rádio Tupi, a Rádio Globo me entrevistou sobre essa questão. Enfim, repercutiu muito, né? E o que eu quero dizer com isso? Hoje, nós temos 90% das creches e escolas particulares com capoeira. Agora, por que a escola pública não tem capoeira? E a escola particular tem capoeira? Né? Quando nós levamos esse trabalho para a escola particular, vamos mostrar, além do nosso trabalho, dizer que a capoeira é coisa de preto, sim, mas é uma cultura que pode ser trabalhada e também feita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode treinar capoeira. Né? Mas eu acredito que houve muito o embranquecimento da capoeira, surgiu dessa época para cá. Porque não houve um acompanhamento da escola pública com a escola particular. A escola particular, ela está aí, com a capoeira nas creches e nas escolas. 90% das escolas de Niterói tem capoeira nas creches e nas escolas. E as escolas públicas da cidade de Niterói são poucas escolas que têm isso. Hoje, depois de tantas promessas, né, hoje eu vejo uma intenção do governo, principalmente da Secretaria das Culturas de Niterói, através do seu secretário, né, o Leonardo Giordano, e também da Secretaria de Educação, né, uma intenção, né, de nos ouvir e ver qual é a nossa proposta, né, nesse sentido. Tanto é que está sendo criado, né, um GT, um grupo de trabalho, para a capoeira nas escolas. Né, e esse GT vai ser muito importante também. Então, a minha proposta preliminar aqui, né, que seria que, primeiro, o CEP entendesse a importância que tem dessa conversa com o Fórum de Capoeira de Niterói, ampliar essa conversa para o estado do Rio de Janeiro todo, porque o CEP é estadual, não tem em alguns municípios, em todos os municípios, mas é estadual também, né, a nível estadual. Seria importante ampliar esse tipo de debate, né, a nível estadual. Né, eu acho que o CEP poderia fazer isso com outras instâncias, né, até com o Fórum Estadual de Capoeira, que existe também. Eu estou falando isso porque no Fórum de Capoeira tem vários mestres que participaram dessa trajetória nossa até aqui, né? Junto com o CEP também, o antes até mesmo do CEP ter se colocado à disposição da capoeira, dos capoeiristas, né? Para que a gente pudesse fornecer e fomentar e fazer com que isso acontecesse, que a capoeira acontecesse nas escolas. Então, eu estou aqui me sendo repetitivo com relação a isso, porque eu acho que só vai haver condições de a gente realmente colocar a capoeira na escola se a gente falar a mesma linguagem, né? A mesma língua, se todo mundo estiver contribuindo, né, com o mesmo propósito. Então, eu digo que o CEP, eu sei que o CEP, que eu e que os demais, nós não queremos ser o dono da capoeira, nós não queremos ser o dono do projeto da capoeira das escolas, nós queremos que isso aconteça, né, da melhor forma possível. Né? E eu acho que o CEP é muito importante nesse projeto. Né? Tanto acho que sempre estive solicitando o apoio e sempre estive junto com o CEP nesse sentido também, em outro sentido também. Temos que reivindicar, temos que cobrar, se já nos prometeram, né, várias vezes, se agora há a intenção, o que a gente tem que fazer agora é cobrar. Né? Porque, como foi dito aqui agora, a capoeira foi muito usada. Né? Todo mundo sabe que a capoeira é o carro-chefe de qualquer projeto social. A capoeira está em qualquer comunidade. Né? Você vai entrar com um projeto social com outras modalidades, se você entrar junto com a capoeira, a coisa acontece, flui muito mais do que um projeto isolado. Né? Então, eu acho que a capoeira é o carro-chefe também do projeto da capoeira nas escolas, vai atrair, vai ajudar com que outros projetos de matriz africana, né? outros tipos de atividades, como o jongo, como o jongo, o samba já está rolando, né?
o maculelê, o samba de roda, enfim, as coisas vão fluir muito mais, né? Nós temos que mostrar, dizer o seguinte, que as crianças precisam saber a sua origem, precisam se reconhecer, saber quem eu sou, né? Qual é a minha origem, e a capoeira vai proporcionar isso, né? É muito importante colocar isso, né? E as crianças hoje em dia, às vezes, não sabem, ela não sabe a identidade dela, ela desconhece, não sabe a origem, não sabe a raiz, né? E a capoeira ajuda, proporciona isso, né? É uma das coisas que é muito importante. E a verdadeira história do país. Através da capoeira, a capoeira está na história do nosso país, né? Através da capoeira, as crianças vão saber a verdadeira história do nosso país. Eu acho que é isso que às vezes alguns gestores não têm medo, ou algum governo tem medo que aconteça, né? Que a gente realmente conta a verdadeira história, né? Do negro escravizado, né? Eu gostaria de estar aqui falando bastante coisas, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de tempo, mas se eu ultrapassar aí, por favor, Thiago, você pode me interromper aí, tá ok? Então, eu gostaria aqui de dizer o seguinte: nós tivemos aqui o segundo tempo, né? Mais educação, tudo projetos, né? Momentâneos, né? Projetos relâmpagos. Quer dizer, você fazia um projeto de 6 meses, um ano, o profissional era muito mal remunerado, uns ganhavam R$ 300, outros 500, quando recebiam, às vezes atrasava o pagamento, né, desses profissionais. E o que acontece? Depois de um ano acabava o projeto. E nós queremos capoeira nas escolas um projeto continuado. Por quê? Olha como é que é frustrante, né? Como é que o profissional entra numa escola para dar uma aula, trabalha um ano e depois não consegue mais dar continuidade ao seu trabalho, tem que interromper o seu trabalho. A criança que é assistida deixa de ter aquela aula, né? A comunidade, que também é atendida através desses projetos, né? Que a maioria das escolas ficam na periferia, ficam nas comunidades, né? Então, a comunidade que também né? Ela é beneficiada por esses projetos, com a capoeira na escola, né? Ela também acaba não tendo esse benefício, né? Esse retorno teve de um ano, 6 meses, depois já acaba o projeto. Nós não queremos mais isso. Não queremos que o projeto continuado. Nós queremos que a coisa continue, para que a gente possa fluir com o nosso trabalho, né? Para que o nosso trabalho não seja interrompido, né? Um trabalho de resgate, um trabalho de valorização, de cidadania, né? De colaboração com os próprios gestores, né? Colaborando com o poder público. A sociedade civil quer isso, quer esse tipo de interação, né? Esse tipo de responsabilidade tem que ter das duas partes. E é isso que nós estamos querendo cobrar aqui, né? Os governantes, que os gestores fiquem atentos a esse tipo de situação, de proposta, que é muito importante, né? Não só para os alunos, como para os familiares, também para os profissionais da rede pública de ensino, entendeu? Então, essa é a nossa proposta, esse é o encaminhamento, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e, de repente, pelo tempo ser muito curto, né, a gente tem aqui que debater mais esse assunto. Mais uma vez eu falo, nós temos aí o fórum, está alerta e vigiante e trabalhando para que isso aconteça, assim como o CEP também está aí alerta e vigilante, trabalhando para que isso aconteça. Muito obrigado a todos e a todas pela atenção. Obrigado aí, mestre Zezéu. O CEP, né, está aberto a diálogo com qualquer companheiro e companheira que queira contribuir com a luta para a capoeira nas escolas, né? Isso não é uma pauta do CEP, não é uma pauta do mestre Zezéu, não é uma pauta de nenhum mestre, é a pauta da classe trabalhadora, né? Como o mestre Geraldinho colocou, é uma disputa, né, sobre o sentido dessa escola, sobre o que vai ser colocado para que os nossos jovens e crianças aprendam dentro das escolas. Então, isso nós só estamos tentando colocar o debate, tentando usar os nossos contatos, as nossas formas de fazer pressão em cima do poder público para que
para que a capoeira, né, esteja de fato dentro da escola, para que a cultura negra esteja dentro da escola, né? E como o mestre colocou, né, nós precisamos de uma política de continuidade, né? Não queremos políticas de governo ou de secretário tal, secretário isso ou aquele, mas nós queremos uma política, né, que passe governos e consiga, de fato, transformar a realidade das nossas crianças, que hoje vivem em condições, algumas em condições muito problemáticas, né, com o aumento da fome, a falta de moradia, né, e essas crianças merecem, né, uma educação de fato, de qualidade, e que de fato conte, né, como o mestre colocou, a nossa história, né? A história de luta, a história de brio, né, que é a história da classe trabalhadora do povo negro. Muito obrigado, mestre, né, e vamos, né, daqui à frente criar outros espaços para amplificar esse debate, né, para fazer pressão em cima do governo municipal de Axel Grael e do secretário Vinícius Vu, que anunciou, né, logo no início, né, do Novembro Negro, né, Novembro Negro do governo, da FME, que irá disponibilizar uma grande quantia para projetos, né, de caráter étnico-racial dentro das escolas. Nós esperamos, até o momento não foi anunciado nada, mas nós esperamos que o governo anuncie isso logo para que as escolas se organizem, para que a gente consiga colocar a capoeira na escola. E como uma forma de resistência, né, de brio, de coragem, nós chamamos a nossa companheira do Levi Carneiro, a companheira Adriana, né? Adriana, que é uma professora da Escola Municipal Levi Carneiro, que traz, né, vem desenvolvendo um projeto magnífico, né, que tem um impacto muito grande dentro da escola e fora da escola, né? O meu pouco tempo que eu estive dentro da Levi Carneiro, né, da Escola Municipal Levi Carneiro, eu presenciei muito bem isso, né? Alguns alunos já trazendo a capoeira, né, para dentro das aulas de educação física, né, na parte livre das aulas, a capoeira sendo uma forma, né, de interação entre os alunos, né? Eu que dou aula hoje, né, ali pertinho, né, na UMEI Vinícius de Moraes, vejo que isso tem um reflexo nos menores, né, nas crianças, né, da educação infantil. Então, queria aí que a Adriana apresentasse o projeto, colocasse os desafios, as alegrias, as tristezas, né, de ter, né, iniciado esse magnífico projeto que pode servir aí de exemplo para colocar a capoeira nas escolas, nas outras escolas do município. Fala, Adriana. Boa noite, Tiago. Muito obrigada por essa apresentação tão generosa. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas, a todes. Peço licença, primeiramente, à ancestralidade, né, da capoeira Angola. Salve, ancestralidade preta. Salve, meu mestre Marrom, Anastácio Marrom, liderança do quilombo urbano Ningoma. Peço licença aos mestres que aqui estão também participando, né, para ocupar esse lugar de fala e compartilhar minha experiência. Peço licença ao Bruno e aos que estão nos assistindo, que eu contribua, né, com essa vivência que é maravilhosa para mim, estar à frente da Capoeira Angola na Escola Levi Carneiro. Começou em 2013, né, quando eu defendi um projeto, né, com um projeto instituinte da escola. Foi muito importante a gestão abraçar essa ideia. Isso veio muito em função de eu perceber na escola a indisciplina, né, o desinteresse pela escola, a falta de desejo de pertencimento à escola, né? E a capoeira, ela imediatamente quando chega, isso não significa que ela não tenha que ser longa no tempo, né? Mas imediatamente ela instaura a alegria, ela muda o clima da escola, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com a capoeira, o canto fazendo parte da vida diária de crianças e adolescentes, não que já não faça dentro da sala de aula, mas ocupar outros espaços da escola, né? E rompendo
uma proposição de ensino que é bastante colonialista, né? E os mestres já falaram antes de mim aí a importância de a gente trazer a capoeira e as outras demais culturas de matriz africana, porque elas têm várias dimensões, né? Embora, assim que eu comecei a trabalhar a capoeira na escola, realmente enfrentei muitos impedimentos. O primeiro deles foi porque, no primeiro dia de aula, eu levei um atabaque para puxar o treino, né? E eu não esperava ter essa recepção. Assim, eu entrei num corredor polonês, me chamando de macumbeira, me direcionando assim, num tom de gracejo, de xiste, mas é assim que ocorre, né? É no tom do xiste, da brincadeira. Então, assim, começar uma primeira aula com um instrumento que já tinham várias interpretações acerca dele, né? Sem ele ali se contar a sua história. Foi um primeiro desafio, sem dúvida alguma, enorme. E, pouco a pouco, durante os treinos, a gente sempre começando numa roda de conversa, né? E terminando numa roda de conversa. A roda faz parte dessa proposição diferente, né, da que hoje é vigente na escola, a própria formação, a roda, que te leva a olhar nos olhos uns aos outros, né? Então, assim, não dá para a gente entender a capoeira simplesmente como movimentação, né? É uma cultura porque tem várias dimensões. E uma das dimensões muito valiosas, né, para a gente na escola, em qualquer lugar da vida, são os valores que a capoeira traz, né? Eu gostei de ouvir o Geraldinho do Jongo falar a respeito desse sistema capitalista que nos envolve a todos, né? Que a escola está inserida nesse sistema capitalista. E de haver um contraponto. E eu digo com muita segurança que a proposição, né, do ensino da capoeira traz uma dinâmica que faz o contraponto ao capitalismo, que reforça o individualismo. Eu não sei se reforça ou se faz nascer, né? Se estimula tanto que origina também um foco no individual. A capoeira traz como foco coletivo, né? Já começa nessa roda que um olha para o outro, que um percebe o outro. E que a gente aprende muita coisa dessa observação, dessa atenção. Então, aí vem várias habilidades que, para aprender, são indispensáveis, né? Esse valor pedagógico da capoeira é importantíssimo, assim, de trabalhar uma atenção no todo, de você ser ligado ao aqui e agora, porque senão você perde a sua deixa, você não vai saber se comportar. Então, exige essa presença de espírito, né? Que o estudo, que qualquer estudo exige. Então, assim, acho que a capoeira traz isso de uma maneira muito lúdica, né? Porque as crianças não sentem como se estivessem ali, como é que eu posso dizer, teorizando sobre o aprender, não aprendendo sem sentir, talvez seja essa palavra, né? Aprendendo sem sentir, aprendendo numa dinâmica que leva muito ela a protagonizar e deixar o outro protagonizar também. Então, assim, a princípio, o que me levou a ter essa ideia de levar a capoeira para a escola é que ela era tão maravilhosa na minha vida. Ela mudou a minha mentalidade, a minha maneira de ver o mundo. Eu achava que na escola, essa indisciplina, por exemplo, né, podia estar muito ligada ao fato da criança, por exemplo, chegar na escola e não ter espaço de brincar em casa, porque tem essa questão da comunidade e de ser perigoso e de perder o espaço, né, da brincadeira. E chegava na escola com muita vontade de brincar, e acabava misturando ali os times, os momentos, e era caracterizado como indisciplinado, como falta de atenção, né? Como falta de interesse no estudo, e de repente entra a capoeira, e a capoeira faz o aluno a ter um interesse maior pelo estudo, até porque a escola conduziu dessa maneira, né? Para você ir à capoeira, é preciso que você faça o seu dever aqui em sala de aula. Então, muitos alunos e alunas fazendo o dever a fim de ir para a capoeira, porque ouviu o canto, porque foi uma vez e viu a movimentação do corpo. Não é só movimentação a capoeira, né? Até os alunos, quando chegaram no início ao projeto, tinham essa ideia. Porque a ideia é que a comunidade do sapê
que é bastante isolado, eu falo das comunidades do sapê que a gente atende, né? Os alunos e alunas, a gente percebe que não tem muito acesso aos bens culturais, a gente percebe que não sai muito do sapê. Quando a gente leva para algum lugar fora do sapê, é sempre uma grande novidade. Então, assim, não tem acesso também a capoeira para além da televisão, a viver a capoeira de fato. Pode fazer parte ali de alguns projetos, alguns alunos, mas eu estou falando de um geral, não tem acesso. A escola é o lugar do acesso, né? Para a comunidade do sapê, por exemplo. Então, chegava na escola com essa ânsia de brincar, com essa energia contida, porque o espaço da rua já não é permitido, e desencadeava, sem dúvida, é claro que eu não vou ser simplista e dizer que essa é a resposta, né, para toda indisciplina, mas a gente observou que era muito em função disso, não ter o brincar, né? E a capoeira trouxe isso, trouxe essa ideia de que eu estou brincando, aprendendo, né? Eu estou brincando enquanto eu descubro um monte de coisa, eu estou brincando enquanto eu acesso uma cultura que fala de mim, que fala de como eu sou, né? Eu passo a ser a referência. Inclusive, eu quero citar aqui um corrido, com a permissão do mestre Zezéu, um corrido que é adorado pelas crianças, é o primeiro corrido que me solicita. Você pode começar o treino, mas antes disso, cante esse corrido. E eu acho que esse corrido fala muita coisa dessa ânsia, né, desse alunado que quer se identificar, que quer afirmar a sua identidade, né? A criança, ela não sabe bem como dizer isso, mas tem uma desconfiança do que é o certo. E ali tem as minhas referências. Eu quero ouvir, eu quero afirmar isso, né? Que é assim, vou pegar aqui meu berimbau, dá licença, vou pedir licença para tocar esse corrido dos meus angoleiros e angoleiras. Pode ser, Thiago? Dá licença, hein? Vou botar no outro ritmo. Vieram três pra bater no nego, trouxeram faca com leite e facão. Vieram três pra bater no nego, trouxeram faca com leite e facão. Você não sabe o que pode fazer o nego, você não sabe o que pode fazer o nego. Troca a mão pelo pé, o pé pela mão, troca a mão pelo pé, pé pela mão e troca a mão pelo pé. Eu acho assim que a preferência por esse corrido, né, que afirma a identidade do negro, né, que reivindica para o negro também ser dono da cultura, isso fez bem demais as crianças e adolescentes do Levi, né? E aí, pouco a pouco, claro que não é só isso, existem outras ações, mas a capoeira é muito importante, ela é muito poderosa nessa mudança de mentalidade, né, que ela leva, porque te leva a encontrar essas referências silenciadas, né, apagadas. A gente faz na capoeira a teatralização das histórias dessas referências, trazendo a mulher negra para o centro, né? A gente interpreta, a gente teatraliza ali a aventura de Dandara, do Zumbi, a gente fala do Mestre Pastinha, a gente traz essas referências, Mestre Gato Preto, né, que tem uma importância fundamental, né, na musicalidade da nossa escola, da minha escola, em Goma. Então, assim, vamos trazendo essa referência e os olhinhos vão brilhando, e os olhinhos vão, né? Nossa, que coisa poderosa, que coisa linda, a capoeira é maravilhosa, e a autoria é do povo negro. Então, é de uma importância fora do comum. Tem essa outra dimensão, que é a dimensão cultural, né? Que eu já falei antes, eles não têm muito acesso a sair ali do sapê, né? Não tem acesso aos bens culturais. O que chega fácil é a cultura estrangeira. Não chega fácil o samba de roda, né? O samba de roda é que fala da identidade desse aluno, que fala de uma ancestralidade. Não traz, não é fácil esse acesso. Por que não é fácil, né?
é lançar aqui um questionamento. Por que nós... Eu fico pensando assim, em Niterói, né, uma cidade onde existem tantos espaços culturais, né? Tantos mestres e mestras maravilhosas e que poderiam contribuir muito com essa cidade, poderiam ocupar espaços, né? E contramestre, quem quiser efetuar um trabalho com fundamento, né? E que mostre isso, e que ocupe os espaços ociosos, transformando em espaços culturais de polos, transformando a cidade em polo de culturas, né? De uma riqueza absurda. E, no entanto, muitos espaços aí inutilizados, e muitos contramestres e mestras e mestres sem a condição de ter o seu espaço, né? Então, pensar na capoeira também dentro da escola, mas pensar também na capoeira, o que a cidade pode fazer, né, para que a capoeira esteja aqui, pulsante, viva, e não esteja, por exemplo, muitas vezes submetida a ocupar, eu vou dizer porque acho submetida, a ocupar espaços na academia, que muitos alunos também chegam para aprender a capoeira e esperam da capoeira uma destreza corporal, né? Isso porque o que chega da capoeira é algo muito superficial, né? É o entendimento da capoeira como uma ginástica, não como uma cultura, que tem várias dimensões, que tem a dimensão da destreza corporal, tem a dimensão da cultura, dessa questão da historicidade, né? Da história silenciada, que acessar também, porque através da cultura, porque a capoeira exige uma outra dimensão, que é a ritualística, a gente tem que saber se comportar, exige para você atuar na capoeira, uma ritualística que você só aprende no tempo, né? Então o tempo também é soberano, são tantos ensinamentos, é tão difícil passar aqui num curto espaço de tempo tudo que a gente aprende na capoeira, toda a potência da capoeira. Mas tem essas dimensões, né? E esses equívocos que eu me deparei dentro da escola, que o Thiago falou assim, fala os impedimentos. Esse impedimento de chegar, eu propor, por exemplo, uma aula de ginga, né? Que é fundamental para você jogar a ginga, e o aluno a aluna me pedir o salto mortal, né? Entendendo que a capoeira ela só pode ser praticada se você tem uma condição de acrobata até, né? E o mais velho, por ter esse pouco acesso também, né, pensando já nos pais e nas mães, nos responsáveis que chegavam lá, assistiam, gostavam, poxa, eu não posso fazer porque eu sou velho. Mas por que você não pode fazer? Ah, eu não tenho corpo para isso. Tudo proveniente, eu imagino, estou supondo, dessa ideia de que a capoeira ela é somente corporeidade, né? Ela tem muitas dimensões e os jogos mais lindos que eu vi na vida foram jogos dos mais velhos, né? 80, 83 anos, jogos magistrais. Então, assim, que mudou a minha mentalidade, né? Você precisa ter um entendimento do que é a capoeira, uma disposição para aprender a capoeira, né? Sem querer ser o outro. Não? Às vezes o outro tem um corpo para acrobacia e você não tem. Então, esse respeito pela condição de cada um, e cada um podendo ser na sua condição, é outro ensinamento maravilhoso da capoeira, né? Que fortalece a cidadania, que fortalece uma cidadania que só muda a realidade se houver posicionamento, né? E a capoeira é esse espaço que ensina posicionamento também, sabe? Falei disso, né? Dessa questão dos valores, eu acho também importante dizer acerca dos valores, porque o que me levou inicialmente foi a questão da indisciplina a trabalhar a capoeira. Então, eu tive assim, bastante interesse em conversar muito com as crianças e adolescentes a respeito dos valores, né? Do respeito ao mais velho, do respeito ao outro, do respeito à vez do outro, à sua vez, a essa visão coletiva de resolver os problemas de maneira aberta na roda, coletivamente. Muito rico, né? Isso foi transformando
essas crianças na escola também, né? No comportamento delas e nas próprias brincadeiras, porque eu passava pelo recreio, via as crianças brincando de capoeira, fazendo AU, jogando uma com a outra. Então, assim, levando também a gente descobrir brincadeiras antigas. Eu me lembro de uma roda que a gente bateu um papo e eu falei para as crianças: eu não vejo vocês brincando nas brincadeiras mais antigas, né? Vocês são muito digitais. Falava com eles e elas. E a gente foi, na conversa, descobrindo que não se sabia muitas brincadeiras, sabe? As brincadeiras que a gente brincava na rua e que era algo que vinha na cultura, não acontece mais assim. Talvez por influência desse mundo digital que vem com tudo, né? Talvez. A questão é que a capoeira faz frente a isso também. E levou a gente a pesquisar sobre as brincadeiras e atualizar na aula da capoeira também essas brincadeiras, já mais no primeiro e segundo segmento. E foi poderosíssimo, sabe? Ver depois essas crianças também brincando essas brincadeiras. É de uma grande beleza. Então, assim, o que eu defendo, obviamente, é a capoeira na escola. Eu acho que, quem sabe um dia, a educação brasileira descubra que a sua originalidade está justamente nas culturas, né, inúmeras, silenciadas do povo hoje, do povo indígena, do povo negro. Quando essas culturas entrarem na escola e fizerem parte do currículo, a gente vai estar construindo um currículo que não é mera repetição da Europa, né? Que não é mera repetição dos países chamados desenvolvidos. A gente vai estar também afirmando a nossa identidade como muito mais autêntica. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Eu espero ter contribuído. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Trouxe um debate importantíssimo de uma concretude, né, de uma iniciativa, né? A capoeira tem um potencial muito grande de mobilização, de desmistificação de muitas questões, né? Como, por exemplo, o atabaque, como você iniciou, né? Eu, como professor de educação física, né, dando aula para a IJA, quando coloquei um atabaque dentro da sala de aula, a aula foi o atabaque, né? E toda a questão que gira em torno do atabaque, né? Então, a capoeira ela tem um poder de mobilização gigante com os mais novos, com os mais velhos, e isso contribui muito, né, com o desenvolvimento das crianças, né? E para falar um pouco mais sobre essas questões, né, nós vamos trazer aí o nosso companheiro, né, colega de centro acadêmico, né, lá da UFRJ, Bruno Rodolfo, capoeirista, né, professor da Rede Municipal do Rio, professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, foi professor substituto de capoeira da Educação Física da UFRJ, Bruno Rodolfo, o famoso Sabará, que vai trazer para a gente aí uns debates, inquietações, né, sobre essas questões. E é importante, queria que o Bruno falasse, né, que a gente da importância da questão da capoeira na escola como salvaguarda da capoeira, né? O CEP Niterói, nesse processo de lutas, né, foi ao IFAM, né, levou o IFAM para debater junto com a FME, a SME, na época, para a importância da capoeira na escola como uma salvaguarda, né? O IFAM foi, colocou as posições, mesmo assim a FME SME não trouxe nada. E, mais uma vez, queria ressaltar que isso aqui é um espaço, né? Esse é um espaço do sindicato, dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, aqui nós estamos aqui construindo conjuntamente todas as críticas, todas, né, as propostas, né? Nós vamos estar criando outros espaços para que a gente consiga fazer esse debate, né? E aqui é um espaço de fato para anunciar,
para que a gente, né, volte pós-pandemia a se organizar e a, de fato, né, a concretude da capoeira na escola. Bruno Rodolfo, o espaço é seu, pode dar suas contribuições. Obrigado aí. Valeu, Thiago. Pedir licença aí para todo mundo, né, todo mundo da mesa, o Geraldinho, né, mestre Geraldinho, mestre Zezeu, a professora Adriana, a Raquel que está no apoio aí, né, ajudando nos bastidores, e o convite aí do CEP Niterói para essa conversa aqui, né. Então, eu estou aqui como... eu estou aqui numa encruzilhada, né, porque eu também sou professor da rede municipal, só que do Rio de Janeiro, né, sou professor da rede pública há algum tempo já, e sou capoeirista há mais tempo, né, do que sou professor, né, inclusive eu costumo dizer que ser capoeirista fez parte da minha motivação para me tornar professor, né, depois eu fui fazer educação física e por aí, né, as coisas foram seguindo e hoje estamos aqui, né. Eu sou conhecido como Sabará na capoeira, e sou treinador de capoeira Angola, sou discípulo de mestre Brinco, né, e eu estou aqui para trazer, assim, o nível da contribuição, né, que eu estou pretendendo trazer, justamente algumas inquietações, alguns problemas, né, e que eu chamo de problema, não gosto de ficar amenizando, né, ficar falando desafio, queixa, não, é problema, né, então, tem problemas, a gente tem que enfrentar alguns problemas quando a gente trata desse assunto aí, que, enfim, é polêmico e que eu tenho aprofundado os estudos com relação, né, à presença da capoeira na escola. E aí eu tive que fazer o meu dever de casa, né, já que eu não sou de Niterói, eu peço licença a todo mundo da cidade, né, capoeiristas, especialmente capoeiristas, né, mestras, né, que eu também tive que me consultar, né, para poder me assentar algumas situações com relação à capoeira em Niterói, né, e aí eu agradeço de antemão aí a contramestra Celi e o mestre Paulão Kikongo, né, que me deram, me mapearam, né, me mostraram um mapa, né, de algumas situações, mas eu também tenho participado do Fórum Estadual de Capoeira, então eu tenho acompanhado bastante a movimentação que está acontecendo de capoeiristas em Niterói, né, especialmente no campo da cultura, né, então a gente vai avançando num lado, né, mas parece que pela educação a coisa fica sempre meio travada, né, então a primeira pergunta que eu trago, né, que tipo de capoeira a gente quer na escola, né, e aí eu não estou aqui para dar algumas respostas, né, eu estou aqui muito mais trazendo essas perguntas, mas ao longo, né, dessa conversa aqui, assim, eu tenho alguns encaminhamentos, né. A outra se a capoeira tem que estar a capoeira na escola ou a capoeira da escola, né. E às vezes isso fica no meio termo, né. Isso daí eu quero dizer o seguinte, né, essa paródia, né, que é uma paródia de um livro bem famoso, né, dentro da educação física, né, que é o esporte na escola e o esporte da escola, né, para a gente medir, né, até que ponto, né, a capoeira ela consegue não ser vandalizada pela instituição escolar, né, até onde ela consegue ser preservada e cuidada do jeito que ela precisa ser por todo mundo, mas especialmente pela instituição escolar, que já que ela vai estar presente, né, ela precisa gingar com a escola, né. E aí é bom fazer algum resgate, né, desse debate, né, sempre, e especialmente fazer esse resgate com relação às leis, né, e os projetos de lei que estão em tramitação, as leis que já estão vigentes, né, e os projetos de leis que estão em tramitação no país, né, e aí eu fui garimpar o que já tem em Niterói, né, com relação à capoeira, que eu estou trazendo aqui como destaque, né, a lei
3119, né, de 2014, que reconhece a capoeira como patrimônio imaterial de Niterói, e é uma lei que tem dois artigos, né, em nenhum momento menciona um programa, a construção de um programa municipal de capoeira, né? Pô, é bonito, né? A gente declarar que é patrimônio cultural e o resto que a galera que preserve, né? Porque ao menos, né, no campo da cultura, a capoeira já entrou, né, no plano de cultura de Niterói, né? As coisas estão andando, né? Mas essa lei de 2014, né? Então é muito próximo, né, do reconhecimento da capoeira enquanto patrimônio imaterial do país, como também da Unesco, né? Então é tudo muito próximo. Temos a lei também 3110, né, que é também de 2014, que é o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial de Niterói, né? E é bem, assim, é bem curioso, né? Porque no artigo 15 já está posto, né, que nas instituições de ensino públicas e privadas deverá ser oportunizado o aprendizado e a prática da capoeira. Está lá, né? Já tem uma legislação em 2014 que encaminha a capoeira para dentro da escola. O que se faz, por que não se faz isso, né, desde 2014, ou desde a década de 80 e 90, né, de algumas notícias que eu li, né, através do acervo do mestre Paulo Kikon, de ações que já são longas no tempo, né, são ações que acontecem desde antes de eu começar a capoeira, né, que eu começo a capoeira em 95, e antes de 95 já tinha muita gente fazendo em Niterói, né, capoeira dentro da escola, né? E aí algumas dessas respostas aí, né, por que isso não acontece, né, ela está posta, né? A gente está falando aí de um racismo, que é estrutural. E aí eu estou lembrando aqui de uma conversa que eu tive com a contramestra Celi, e que passa pela questão da instituição, né, no caso aí na prefeitura, né, e na Secretaria Municipal de Educação, que, se eu não me engano, o nome é diferente, né, mas a secretaria, né, que trata da educação em Niterói. E aí eu fui buscar algumas notícias recentes com relação a racismo em Niterói. Niterói lidera o ranking nacional da segregação racial. Essa notícia é de 2019. Niterói é a 4ª cidade do estado em ocorrências de racismo. Essa notícia é de 2020. Então, das duas, uma, né? Ou é mesmo, né? Ou Niterói é uma das cidades exemplares para a gente enxergar a demarcação do racismo, né? Ou simplesmente as coisas lá não são subnotificadas, né? Então, eu não sei, pode ser as duas coisas, mas só essas duas notícias, né, elas já dão sustentação dos motivos que a capoeira não está de forma aprofundada na rede municipal pública, né, de Niterói. Bem, para se pensar essa capoeira, né, eu não consigo pensar a capoeira separada, né, do projeto colonial do nosso país, né, implementado pelos portugueses, né, que é racista, né, e que deu origem à capoeira, né? Foi o processo de reação a esse projeto, e eu gosto de falar isso até com pouco romantismo, né? Porque a ânsia de liberdade, como diz mestre Pastinha, ela, para mim, ela está posta até hoje, né? Então a gente tem que estar voltando atrás, né, para a gente buscar os fundamentos da nossa luta agora. Então, não arredo o pé dessa proposição, né? Vou com ela até o fim, que a capoeira, se ela não serve para enfrentar o sistema,
ela está do outro lado, então se está do outro lado, não me serve, né? E aí, que capoeira é essa que vai entrar para a escola? Aquela primeira pergunta que eu comentei, né, que eu fiz antes. É preciso pensar nas matrizes culturais da capoeira, né, e destacando a produção da capoeira pelas pessoas africanas que foram escravizadas no Brasil, com essa ânsia de liberdade, né? Inclusive, o próprio dossiê da capoeira, né, destaca essas matrizes culturais africanas, né? E aí, pensando mais especificamente com relação à escola, não dá para fugir também do debate legal, e aí que eu estou chamando aqui de debate legal, é lembrar de que a escola ela é regida por um conjunto de leis, né? E a lei máxima da educação, que é a LDB, né? Ela já foi alterada um bocado de vezes, né? E aí, nesse sentido aí, o artigo 26, que dá destaque não só para a inclusão das culturas africanas e indígenas na escola, né? Mas especialmente para essa inclusão numa perspectiva contra o racismo, antirracista e por aí vai, porque se a gente for pensar mesmo, elas sempre estiveram folclorizadas, estiveram subalternizadas, né? Então, a 10.639, né, e a 11.645, elas vêm dar o tom de que é preciso fazer com que essas culturas, né, essas matrizes culturais estejam ali para dirimir e resolver, né, essas questões com relação ao racismo que nós vivemos, né? E aí a LDB também foi recortada recentemente, né, pela BNCC, que só faz uma menção à capoeira, isso dentro do item de lutas, dentro da educação física. E aí, cara, a gente tem que pensar, né, o que essa relação da educação física com a capoeira nada mais é do que, né, uma relação impregnada, né, do racismo, especialmente do racismo no início do século XX, né? E aí a gente vai ter a criação da ginástica nacional, né, um projeto que não vinga, vamos dizer assim, mas que tem reverberação até hoje, né? Criado por pessoas brancas, acadêmicas, de elite, né? É daí que vai surgir também o movimento Capoeira Sem Mestre, né? E o que é, quem é essa pessoa, né? Detentora dos saberes, dos segredos, dos fundamentos, né? Por que essa pessoa ela tem que ser apagada nessa hora, né? Ah, vamos aproveitar a capoeira enquanto uma atividade, enquanto isso ou aquilo, dentro da educação física, ou como a própria educação física brasileira, né, que é esse movimento da ginástica nacional de transformar a capoeira na educação física brasileira, né, o método de educação física brasileira. E por que não esse mestre, né, essa pessoa, né, que agora a gente está sabendo, né, de várias mulheres, né, e a gente tem que estar sempre colocando, né, até onde, né, essas pessoas estavam pensando na presença feminina, na presença das mulheres dentro da capoeira, né? Porque está lá dito, mestre, né? Quem é esse mestre que precisa ser ausente, né? Porque a gente está falando de um período, no, né, início da República, a capoeira está no Código Penal. Está no Código Penal e as pessoas que estão sendo perseguidas são pretas, né? Porque as pessoas brancas estão criando a ginástica nacional. Ninguém está sendo impedido de estudar, de fazer livro, de fazer apostila, ou seja lá o que for, para construir um projeto de uma educação física a nível nacional, né, que falasse um pouco de alguma identidade nacional, né? E aí a capoeira vai ser escolhida, as pessoas na universidade, em outros cantos, vão praticar a capoeira sem problema. Essas pessoas são brancas, né? Mas enquanto capoeiristas pretos e pretas, essas pessoas vão ser perseguidas, né? Junto com os macumbeiros, né? Também eu estou no meio, né? Não sou só da capoeira. Inclusive, eu costumo dizer que a capoeira me devolveu a macumba para minha vida, né?
E hoje a gente fica nessa aí dessa reverberação, né, desse movimento do início do século XX, que vira e mexe, vem à tona alguma questão sobre isso. Uma outra questão que não dá para fugir, né, que é a famigerada, né, gospelização. Eu vira e mexe, estou querendo inventar um termo para isso, né, esse projeto gospel, né, de conversão da capoeira para que ela sirva para a conversão de pessoas, né? Ela sendo a nova arma dos novos jesuítas e para evangelizar as pessoas, né? Então, o problema não é a cultura, né? No caso, o problema não é a capoeira, o problema é o carrego que ela traz, né? São as matrizes que ela traz que precisam ser mudadas, modificadas, melhoradas, né? Com muitas aspas, né? Eu trago também essa questão da precarização, né? Algumas pessoas da mesa mencionaram isso, né? E eu vou trazer dois aspectos dessa precarização. Uma é o dedo, né? São as ingerências do sistema CONFEF-CREFES, né? Justamente por entender que a educação física ela deveria tratar de tudo que se mexe que não está doente, né? Um velho slogan do sistema. Então, se você está praticando capoeira, você está se mexendo, não é com doença, então isso é da educação física, logo você tem que ter o registro, né? Inclusive, né, a capa da primeira revista do CONFEF é sobre um curso de provisionado voltado para capoeiristas, né? Então, vocês vejam que esse plano de angariar capoeiristas não é uma novidade, não é de hoje, né? Apesar de já ter sido julgado pelo Supremo, né? Então, ele não consegue mais meter a mão, mas toda hora eles querem colocar o dedo, né? E a outra é uma outra questão da precarização, né? São essas condições de trabalho que a capoeira encontra na escola pública, seja pela falta de material, seja pela abrangência ou a qualidade dos projetos, né? Muitas vezes ela cai no contraturno, né? E as pessoas que vão estar de frente desses trabalhos vão estar sendo remuneradas de forma muito precarizada, né? Assim, muito precarizada, né? Se pegar as contas do Mais Educação, é triste, né? Quanto que as pessoas ganham pela quantidade de crianças atendidas, pela quantidade de turma, né? Não dá para passagem, né? É uma vergonha, né? E aí, umas últimas questões, né? Que uma live recente, né, do setor de esporte, né, a nível federal, sobre capoeira, quem conduziu foi um deputado pastor, né? Essa capoeira gospel, ela está organizada a nível federal e a nível regionais também, né? Eles têm bancada, né? Será que é essa capoeira que vai para a escola com esse viés do esporte, né? E aí eu vou fazer até um trocadilho, né? Vai ser uma capoeira esporte de Jesus? É esse tipo de capoeira que a gente vai querer que chegue na escola? O que a gente está fazendo para combater tudo isso, né? E, né, se existe a possibilidade, né, de manter essa matriz cultural africana em uma luta contra o racismo com uma capoeira dessa distorcida e utilizada dessa maneira. Eu fecho aqui minha fala, eu passei um pouquinho, peço desculpas aí e obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e estamos aí para o debate. Obrigado, Bruno Rodolfo. Trouxe uns debates importantes, debate, por exemplo, que existe uma resistência muito grande, da capoeira na escola, com alguns professores da educação física, que acham que educação física, para quem capoeira na escola, você já tem a educação física, né? Então, esses são alguns debates que estão presentes, dentro da capoeira, e as suas provocações, sobre que tipo de capoeira nós queremos dentro das escolas, a gente
vamos anotar, vamos, né, debater, né, porque é contribuição, né? Esse projeto, essa proposta de capoeira nas escolas públicas, ela vem de 2019, né, como já coloquei no início da live, de um processo de luta contra o CREF, né, contra a exigência do CREF, né, que estava exigindo o CREF para a CIDA, né, para a capoeirista CIDA, para gerir uma roda de capoeira no Largo da Batalha, em Niterói. E, né, desse processo, né, nós fizemos aí diversas reuniões, 9 reuniões, cursos, né, conversamos com o Conselho de Mestres, fizemos vários processos, fomos ao IFAM, né, debatemos com o governo, né, e essas temáticas, né, eu acho que o Bruno Rodolfo trouxe, eu acho que ele vai mais complementar, né, a proposta, como se diz, né, politizar, mais complexificar essa implementação da capoeira na escola, que não é uma temática muito fácil. E por isso, né, o CEP Niterói, que é um sindicato, né, estadual, ele está aberto, né, a todos e a todas que queiram contribuir com esse debate. É um debate que a gente está fazendo a provocação, não somos donos do debate, não somos, né, donos da capoeira, e muito menos queremos ser. Nós estamos aqui tentando organizar para que a gente, de fato, tenha esse direito que as nossas crianças e adolescentes, e nós mesmos, profissionais de educação, como o Bruno Rodolfo trouxe, né, e a professora Adriana trouxe, né, como que transforma também as nossas vidas, porque nós também somos educados, né, no processo de relação, né, com o outro, né, com o aluno, com o companheiro. Então, nesse processo, nós estamos aqui para tentar trazer, né, esse debate. E, nesse sentido, né, o avançar da hora, já são 1h20 de live, né, eu vou, né, chamar os companheiros e companheiras, né, que participaram da live para, né, saudar, né, dar mais uma contribuição e fazer, né, sua despedida. Infelizmente, o andar da hora, né, está avançado e a gente, né, faz aí, cada um faz a sua despedida. Vamos começar aí com o mestre Zezéu, né, para a sua contribuição e a gente avançar. Infelizmente, o mestre Geraldinho não pôde estar, né, pôde continuar porque já tinha um compromisso. Vai lá, Zezéu. Muito bem. Aqui eu aproveito a oportunidade para estar esclarecendo alguns fatos aqui, né? Embora as pessoas não saibam, né, eu sempre estive no âmbito desportivo da capoeira e cultural da capoeira. Para mim, a capoeira é cultura. A capoeira é esporte também, né? A capoeira é o primeiro esporte nacional, né, a gente tem a notícia, né? Então, o esporte e a cultura, ela pode estar caminhando junto sem problema nenhum. Nas reuniões do CEP, inclusive, né, tivemos pessoas tanto da área cultural, né, como da área esportiva. Uma coisa não distancia a outra, né? Porque, na verdade, o que a gente quer, que o CEP propõe, é uma união, é uma parceria com todos os segmentos da capoeira, independente se seja desportivo, se seja cultural. Pela proposta do CEP naquele momento, né? E nesse momento também, acredito que não tem distinção de capoeira desportiva ou capoeira cultural, tudo não é capoeira, são capoeiras, né? Agora, a linhagem da desportiva tem muitos mestres que eu citei, inclusive, que já foi presidente de federação, como eu já fui, né? Já lutou muito pela parte esportiva da capoeira, inclusive já disputou campeonato. Eu quero dizer com isso o seguinte: a gente não pode dizer que a capoeira, que as pessoas que praticam capoeira como esporte, não pode estar também agregado às pessoas que praticam capoeira cultural. Por que eu falo isso? Porque não pode ser igual a que a gente vê hoje em dia, né? A Angola é regional, como que está se aproximando muito mais, né? Haver aquela separação e tal. Hoje em dia acabou isso, né? A gente vai numa roda, tem um angoleiro, tem um cara da regional, não tem esse negócio, tem da desportiva, tem da cultural. Então, o que é importante é a gente agregar, chamar associações culturais de capoeira ligada somente à cultura, ou então aquela ligada à cultura de desporto, né? Eu acho importante que todos os capoeiristas têm que ser ouvidos, independente do segmento dela, se é desportivo ou se é cultural, né? O meu segmento é cultural e desportivo. Eu já disputei campeonato, já fui ranqueado,
né? Sou conselheiro do IFAM, trabalho a parte cultural, inclusive, sempre disse e sempre vou colocar isso. Capoeira na escola é salvaguarda. Esse é meu discurso lá no IFAM, esse é meu discurso, inclusive, não sei, o Thiago está aqui para provar isso. Então, eu queria dizer isso ao mestre Paulo, que fez algumas perguntas nesse sentido. Eu não convidei só, e não convido só pessoas da área esportiva, da área cultural e esportiva, porque eu entendo que capoeira é uma só. É isso. Obrigado, mestre. Obrigado aí pela sua contribuição, né? Tamo junto, vamos estar construindo até a nossa tão sonhada aula de capoeira no escolar da Rede Municipal de Niterói. Agora vamos lá com a nossa companheira Adriana, que trouxe seus ensinamentos, sua experiência valorizíssima, né, sobre a capoeira na escola. Adriana, faz seus comentários, se despede da galera. Bom, agradeço muito, Thiago, esse espaço de fala. Quero contemplar aqui as observações de Sabará, as perguntas de Sabará, são perguntas que me inquietam também, né? Se houver um concurso para capoeirista, quais serão os critérios? Né? É possível um concurso para capoeirista? Pensando na capoeira como uma cultura, pensando na capoeira como uma... não como um indivíduo, né? Mas como um coletivo. Eu tenho o meu coletivo, eu sou ligada a um quilombo urbano em Goma, um mestre. Então, como é que entra tudo isso na história, né? Fazer um concurso não individualiza algo que é coletivo? É institucionalizar a capoeira? É a capoeira se submeter à escola, que Sabará colocou muito bem, a capoeira na escola ou da escola? É institucionalizar a capoeira, que é uma cultura oral? Né? Que não penso assim, eu nunca vi o meu mestre fazer um planejamento nos moldes, no planejamento, nos moldes do que é feito na escola, no papel, né? Digitado, eu nunca vi isso. E sempre foi divino, é outra proposição. E sempre foi um mestre, o maior professor que eu conheci na vida, sabe? Então, assim, é uma cultura oral, isso tudo me preocupa, porque a gente está num momento também de questionar muito o que é apropriação, né? E de perceber essas apropriações. E, assim, acho válido pensar e agir para que um dia a capoeira faça parte da escola brasileira, fazendo parte do currículo, trazendo para a nossa educação uma originalidade, uma autenticidade, mas há de se pensar como isso vai ser feito, porque se for institucionalizar a capoeira, isso aí é apropriação, a gente vai andar contra a tradição, não? Então, assim, realmente requer grupos de trabalho, requer esse esforço de diálogo, de ouvir, né? E de pensar qual é a capoeira que a gente quer na escola. A minha capoeira, né, com todo o respeito a todas as que existem, né, ela se afirma como cultura, como arte. Então, pensar nessa capoeira talvez seja mais fácil para uma capoeira que se diga esportiva entrar. Eu também não conheço, eu estou falando levianamente, sem conhecer, mas assim, imagino que seja mais fácil do que uma que se vê como cultura e traz muitas dimensões, né? Realmente uma conversa difícil, mas que não fujamos disso por isso, né? Não fujamos. Isso pode trazer para a nossa educação um levante fora do comum. Hoje, a questão principal da escola pública é a questão racial. É preciso esse enfrentamento. É preciso. O racismo estrutural está aí, né? A gente, e por ser estrutural, não se percebe, é uma lavagem cerebral, que eu devo muito à capoeira, né? Perceber, tirar as vendas, devo muito. E por isso acredito na capoeira na escola, porque ela pode ajudar a tirar as vendas, né? Mas como isso se dá, pode perverter tudo, pode distorcer tudo. Como isso pode vir a se dar, né? Então, requer muito cuidado e ouvir muito, muito, muito de perto, atentamente,
atento aos perigos, né, de uma possível institucionalização. É isso. Muito obrigada a quem nos ouve, muito obrigada aos demais, o mestre Zezé, Sabará, Tiago, sem palavras, o agradecimento está aqui. Importante, sim, que a gente se una, mestre Zezé, né? Que a gente se una para proteger a tradição, para proteger a capoeira como cultura de preto, sem dúvida, que é muito fácil, né? Apropriação. Perfeito. É fácil se perder disso. Muito obrigada. Show. Agora vou para o nosso camarada Sabará, né? Primeiro queria comentar, né, a fala da Adriana. Esse debate sobre a questão do concurso público, né, foi um debate bastante tenso no grupo, né, de trabalho que nós elaboramos dentro do CEP, né, e ao mesmo tempo, né, nós assistimos aí, né, a perda de muitos mestres, não só da capoeira, mas também de outras, né, de outras matrizes da cultura afro-brasileira, né, por questões, por exemplo, de saúde, né, por questões, né, que vivem péssimas condições de vida, né, que estão, né, infelizmente estão morrendo, né, por não ter acesso aos direitos, né. Então, né, a gente tentando balancear, tentando complexificar esse debate, que não é um debate fácil, você colocou pontos importantes para a gente pensar, né? A gente fez essa proposta de concurso público afrocentrado, né? Que seria, né? E também tem a questão, né, da questão do concurso público, né? Se nós vamos querer, né, se vai ser a exigência ensino superior, né, o ensino médio, vai ter a exigência de escolaridade, né? Então, são alguns debates importantes. A gente meio que ensaiou, né, jogou para a proposta, uma coisa mais concreta, para ser debatido, né, para ser lapidado, né, que, né, o professor, né, de capoeira, ele, né, faria uma prova escrita, depois uma entrevista, depois tinha o seu memorial, uma prova prática, para tentar a gente estar com essa proposta, mas isso é debatido, isso pode ser remodelado, isso não é nada certo, né? É uma proposta, né? Uma proposta, a gente joga para o debate, né? E as suas inquietações, junto com a do Sabará e do mestre, são inquietações pertinentes, e a gente deve, né, sentar em outros momentos para a gente lapidar isso e a gente avançar nessa articulação, né, da capoeira na escola, né? Porque o que nós queremos, no final das contas, é a capoeira na escola e salvaguardar e a proteção dos nossos mestres, né? Né, por exemplo, nós que trabalhamos com comunidades tradicionais, a perda de um mestre, né, a perda de um ancião, de um griot da comunidade, é a perda, né, como diz o provérbio africano, a perda de uma biblioteca, a perda de um passado que a gente não consegue mais enxergar porque o nosso farol, né, se foi. Então, é importante que a gente pense em toda essa complexidade, né? Tem outra complexidade também, né, que só podem dar aula dentro de escolas, né, de acordo com a visão do governo, quem tem licenciatura, né, quem tem né, a prerrogativa institucional, né, da licenciatura. Então, são questões que nós devemos debater para a gente avançar, né, e de fato instruir, né? Nós sabemos que, por exemplo, como é uma questão bastante complexa, né, para criar a questão do concurso para professor de capoeira, tem que criar o cargo de professor de capoeira na Câmara Municipal, né? Isso é uma discussão longa e nós sabemos que isso, né, não vai terminar hoje, isso vai ser uma luta incessante até que a gente consiga os nossos objetivos. Mas muito obrigado, Adriana, que a gente, né, esteja junto aí na luta, e é muito importante, né, a gente entender que são debates, né, mais uma vez, o CEP não é dono da proposta, o CEP está aqui para potencializar esse debate, usando sua instituição, para potencializar, né, nós estamos dialogando com outros CEPs para levar essa proposta da capoeira, para dialogar com outros capoeiristas. E é isso, gente. Nós estamos aqui para contribuir, né, não para atrasar lado de ninguém. Agora vamos lá com o nosso companheiro Sabará, dê sua contribuição e finaliza aí a sua
a sua fala. Obrigado. Beleza, gente. Agora ficou difícil. Eu vou pegar as duas palavrinhas-chave, né, que ficou agora, né, nos nossos comentários, né, ficou a questão da versão esportiva, né, e a questão da proteção. Eu acho que elas são incompatíveis, né? Assim, o histórico, né, de esportivização da capoeira é um plano racista, né? Então, não tem como a gente utilizar o esporte, né, a capoeira desportivizada, organizada enquanto instituição, né, foi falar essa palavra também foi bacana ter sido citada, né, enquanto instituição esportiva, proteger a capoeira. Muito menos mestres, né, os nossos anciãos, né, não vão ser protegidos por isso. Uma lógica muito simples, né, assim, tem o camarada, grande irmão, Mico Branco aqui, né, professor de capoeira também, ele colocou ali, né, justamente a complicação, né, da cooperação e da competição, né, porque o esporte, do jeito que é organizado enquanto instituição, ela vai prezar pela questão da competição, vai criar sempre aquele sistema de pirâmide, quem são os melhores, né? E aí eu pego um exemplo muito que eu comentei até numa outra reunião, numa live, né, num evento que teve semana passada, que é a questão da capoeira olímpica, né, que é um item no meio desse guarda-chuva maior que a capoeira esportiva, né, que seria o auge, né, para muita gente, mas quem é que vai ser representado nessa? Quem é que vai ser valorizado, né? E aí eu estou colocando no masculino de propósito, né? Quem é que vai ser valorizado nesse aparato de alto rendimento, né? Porque a gente vai falar de Olimpíada, a Olimpíada é alto rendimento, né? Os melhores dos melhores, das melhores, das modalidades, e vão estar lá, né? Não vai ser o coroa, né? Não vai ser a coroa, né? Não vão ser os antigos que vão estar representando a capoeira, eles vão estar disputando as pernadas lá para ganhar pontos, seja lá o que for, né? Isso aqui é o modelo esportivo, né? Então, brincando aqui com a pergunta que o mestre Paulão lançou para mim, né? O que eu acho das instituições esportivas da capoeira envolvidas no debate da capoeira nas escolas, tendo em vista muitas delas serem ligadas às ideias do CREF? Eu acho que a minha fala anterior já deu conta disso, né? E a minha fala agora, né, nesse comentário, também reforça, assim, o que eu acho. Eu sou o contrário. São coisas que não andam juntas, né? Se a gente quer proteger de fato a capoeira, se a gente quer que ela entre de forma antirracista, né, que ela vá tratar e preservar as matrizes culturais africanas, ela não vai utilizar a versão esportiva. Porque é justamente a versão esportiva da capoeira que tirou e tentou tirar e tenta tirar até hoje, né, as raízes culturais africanas. E no final das contas, se a gente for levar para o alto rendimento, né, quais são essas pessoas que vão virar os atletas a nível olímpico, que vão ter estrutura para treino até chegar numa Olimpíada, né? Vão ser treinados que nem o pessoal da ginástica artística, né? Desde criancinha, voltado para aquilo, né? Então, assim, são várias coisas que para mim só agravam essa relação, né? E me faz ser categórico, né? Proteção da capoeira é qualquer outra coisa, menos o caminho da desportivização das instituições esportivas que envolve ela, quanto mais envolvidas com o sistema CREF com FEF, né? Então, são coisas que andam juntas, são coisas, ou melhor, separadas, né? São coisas que andam separadas. Essa é a minha posição, né? E é o que eu tenho defendido há muito tempo já, né? Enquanto o Thiago citou, né, minha passagem lá na UFRJ, enquanto formador de futuras pessoas que vão estar na escola pública, né, enquanto professores de educação física, né, eu tive que ter muito cuidado com essa questão e demarcar firmemente, sendo contrário
a esse caminho, porque se a gente tem uma disciplina hoje, né, em vários cursos, né, mas no caso lá da FRJ temos a disciplina capoeira, foi pela via esportiva, ela entra como uma modalidade de luta para ser aprendida pelo pessoal da educação física, para ser reproduzida na escola. É mecanicista, é tecnicista, né? E foi essa versão, né, isso na década de 70, né, ela entra no currículo, né, da Escola de Educação Física e de Esportes da FRJ, né, é a primeira escola de educação física que tem capoeira no currículo, né, mas ela vai entrar como modalidade, como uma modalidade a ser aprendida e ser reproduzida, modalidade esportiva, né, luta. Então, bem, é isso, né, eu acho que não tem mais nada a acrescentar sobre isso, e agradecer mais uma vez aí o debate. Obrigado aí, Bruno Rodolfo, Sabará, obrigado, mestre Zezeu, obrigado, Adriana. Primeiro, é uma honra a gente ter feito esse debate, essa live ela potencializou o debate, ampliou, né, para outros setores, tanto da educação como do mundo da capoeira, né, o debate sobre a importância da capoeira dentro da escola, e é um orgulho muito grande, né, o CEP enegrecer, né, a sua pauta, né? Colocar questões negras, indígenas dentro da sua pauta é importante, né? O CEP Niterói vem, né, durante essa gestão, abrindo relações com comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, né? Hoje está fazendo esse debate importante, né, da capoeira na escola, né? A gente vai estar organizando em dezembro um espaço para os companheiros e companheiras, né, participarem, né, para elaborar, para fazer críticas, né, propostas e caminhos para a implementação dessa capoeira. Então, aqui, né, o CEP indica, né, para dezembro, para dar continuidade, né, a essa live, né, uma reunião presencial ou online, dependendo do caráter da questão da Covid, né, para que a gente aprofunde esse debate, né, e de fato faça uma pressão em cima do governo municipal para que no ano que vem já se inicie o processo de implementação da capoeira nas escolas públicas de Niterói. Então, muito obrigados a todos e a todas, né? Estamos juntos, né? Só juntos que nós iremos avançar. Obrigado aí, vamos que vamos. Obrigado, gente. Abraço.